O que acontece? Eu estava lendo o livro Psicologia e Alquimia do Jung, quando ele veio com a brilhante ideia de que o fogo e a água são a mesma coisa. No caso, não literalmente, mas simbolicamente, o que é muito curioso, porque é como se fosse um paradoxo. E no caso, sim, gente, é um paradoxo. Assim como muitas coisas, nós vamos ver que sim, são paradoxais. Então, elas fogem da lógica que a gente conhece como o sim e o não, ou é ou não é. A gente sempre tenta definir as coisas dessa forma, tentando entender o que é aquilo. E a gente vai colocando assim as características nas pessoas, dá a impressão de que ali há uma individualidade. A mesma coisa acontece com objetos, carros, qualquer coisa da fisicalidade, coisas externas, a gente coloca nomes e identifica essas coisas como se elas fossem diferentes e individuais, como se elas tivessem o seu próprio espaço. Mas isso, na verdade, é só uma ilusão, porque isso não acontece. A verdade é que é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, a polaridade eu coloquei aqui pra gente entender. Existe justamente uma lei hermética que fala exatamente disso. São opostos que são idênticos. Eu coloquei aqui pra gente entender. É uma polaridade, masculino, feminino, a noite, o dia. A questão da noite, por exemplo. Ela é noite no planeta Terra. A noite e o dia acontecem no planeta Terra. Quando a gente sai do planeta Terra, a gente percebe que o universo ele é completamente escuro. E o que ele mais tem é vácuo. A coisa não é como ela aparenta ser. A mesma coisa acontece com os gêneros, por exemplo, feminino e masculino. São nomes que a gente dá baseado no órgão genital de um ser humano. Mas não passa disso. São só nomenclaturas. Que, na verdade, correspondem a uma única coisa. A unidade em si. Da realidade total e completa. E é paradoxal justamente por isso, porque é um e é o nada ao mesmo tempo. É alguma coisa e é o nada ao mesmo tempo. 2 é igual a 1. Para quem é mais lógico, talvez essa explicação fique mais interessante. O 2, ele apenas é o 1 e logo tudo é 1. Sim, é estranho, mas exatamente isso. Só a realidade ela só pode ser tudo e infinita quando ela também é o vazio absoluto. Ela não pode ser apenas grandiosa e infinita. Ela também tem que ter o seu outro lado, o lado da polaridade dela. Existe o infinito, mas em contraponto existe o vazio. E só dá para existir o infinito porque existe o vazio e essas duas coisas se complementam e se tornam uma coisa só, que é a realidade. Então, o 2, ele é exatamente como o 1. No entanto, tudo é 1. Porque todas as polaridades, feminino, masculino, noite, dia, todas as polaridades correspondem a uma coisa. E quando a gente fala da psique, da psicologia e da fisicalidade, é exatamente isso. Por quê? Psicologia, a mística, o sutil, tem que ter um oposto. Esse oposto é a matéria. Em contraponto, a matéria tem que ter o seu oposto. O oposto é justamente o sutil, a mística. É essa que é a questão. Então, só dá para existir se existe um oposto. Porém, a partir do momento que existe um oposto, tudo é uma única coisa só e não 2. Então, o 2, ele é 1. Aqui eu coloquei os 4 elementos novamente porque eles também são opostos complementares. Veja bem, a água, ela afoga, mas ela também hidrata. O fogo, ele queima, mas ele também aquece. E eles se encontram no começo e no fim. A água é como se fosse o início desse processo. Começa pelo sentimento. A partir do momento que você tem o sentimento, é como se a água fosse o início. E, de fato, ela é o início de tudo. Sem a água não tem nada. É necessária. A água é primordial para o ser humano. Sem a água a gente não existiria. Enquanto o fogo é o fim.
A partir do momento que ela é o início e o fogo é o fim, o que acontece? Exatamente o paradoxo de novo. Tudo é nada ao mesmo tempo. Na psicologia junguiana, no caso a alquimia analítica, o fogo é o ápice do intelecto, da expansão da mente, do espírito, do corpo de um humano. Porque ele é o fim, mas a água é o começo. Tipo, eles se encontram justamente nisso, porque é um ciclo. Agora, a terra e o ar também é a mesma questão. A terra é a completude, a torre, a matéria. A terra é isso, a fisicalidade. Em contrapartida, o ar é justamente o oposto, é o vácuo, é o que está entre a fisicalidade. Veja como um preenche o espaço vazio do outro. Mesmo sendo opostos, para que a nossa realidade ocorra, entende? Porque a partir do momento que a gente descobre os 4 elementos, o simbolismo, a questão mais profunda, a gente também acaba descobrindo sobre a fisicalidade, porque são 2 faces de uma mesma moeda. O fim e o começo. Então a gente vai ficar rodopiando infinitamente. O mais interessante é que é infinito. Então a gente pode rodopiar infinitamente. A questão é que a gente sempre vai, no fundo, entender que aquilo ali é extremamente vazio, por essência, porque é tudo e nada simultaneamente. Então, o fascínio, olha aqui, eu até coloquei aqui, ó. O que é assustador também é fascinante. Eu coloquei opostos, fogo, água, tá ligado? Feminino, masculino, assustador e fascinante, porque são a mesma coisa. A gente fica na questão da polaridade, né? A gente vê as coisas muito separadas, muito fragmentadas e não numa unidade, né? E pensar que existe uma unidade chega a ser paradoxal justamente porque nós estamos vendo fragmentos o tempo todo. A gente conversa com pessoas que são individuais e isso faz com que a gente pense, nossa, tem 1 milhão de eus ali, mas eu não tenho nenhum controle, enfim. É diferente de mim, nós somos seres diferentes, mas não tem essa diferença. É uma impressão sua. Porque se trata de uma única coisa, de uma única força. E essa única força, ela é infinita, mas ao mesmo tempo é extremamente vazia. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que tenha ficado interessante para vocês. De alguma forma. É complexo, mas também é primordial. Eu diria que é o básico, assim, que a gente tem que entender isso no básico. Porque quando a gente entende isso no básico, todas as outras coisas acabam culminando nisso, mas a gente consegue explorar ainda a infinidade. Porque a infinidade é o vazio, e justamente ela não poderia ser infinita se ela não fosse também vazia. É preciso que ela seja vazia. Da mesma forma que o vazio precisa da infinidade. Então, é uma coisa complexa, mas que eu espero que tenha sido interessante para vocês. Comenta aqui o que você achou. E me siga nas redes sociais. Curte, por favor, e compartilha com quem quer pirar o cabeção de vez neste Brasilzão velho. Tchau, gente!